A palavra revelada e pregada de hoje está nos Salmos 51. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Tendo em vista seus erros, o pedido acima foi feito pelo então rei de Israel, rei Davi, que dentre muitos outros feitos, consta que também compôs muitos salmos. Davi foi, sem dúvida alguma, um grande homem de Deus e com a sua vida tem muito a nos ensinar. Cometeu graves erros, incluindo um adultério e um homicídio, em circunstâncias lamentáveis. Mas seu coração sempre se manteve íntegro para com Deus. Ou melhor, arrependido de seus erros, ele sempre se voltava para Deus, sem se importar com as eventuais consequências a enfrentar. Davi, grande rei de Israel, detentor do trono e do reino, ao ver-se diante das possíveis consequências advindas de seus erros, independentemente do castigo que Deus lhe desse, pediu ao Senhor que não lançasse fora de sua presença e que não retirasse dele o Espírito Santo. Ele bem sabia que tanto a grandeza de sua posição como rei, como o próprio reino, tanto uma coisa como outra eram transitórias e tinham prazo para terminar. Consciente disso, Davi, homem segundo o coração de Deus, optou, como se vê pela sua própria declaração no verso, pelas coisas eternas, isto é, pela presença de Deus e do Espírito Santo em sua vida. Significa dizer que se tivesse que perder sua posição terrena e o próprio reino por conta de seus erros, que assim fosse. Pouco se lhe dava desde que Deus atendesse seu pedido. Outra opção, no entanto, fez seu predecessor, o rei Saul, que se perdeu em suas escolhas de vida diante de seus erros. Saul, o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Saul, ao ser confrontado pelo profeta Samuel por conta de seus erros, optou por conservar o reino para si, ao invés de se humilhar perante o Senhor e pedir pela sua presença e a do Espírito Santo. O equívoco de Saul foi o de escolher o efêmero em detrimento do eterno, além dos indícios bíblicos de falta de arrependimento. Ele se preocupou com as aparências com que os anciãos e o povo iriam pensar dele, depois da declaração do profeta Samuel. Em suma, Saul preferiu manter o reino para si, ainda que isso lhe custasse tanto a presença de Deus como a do Espírito Santo. Foi o inverso de Davi. Estas situações de vida de Davi e Saul espelham os estados de espírito dos dois reis e nos admoestam. Um não se importava em perder o reino e o reinado, mas queria a presença de Deus e do Espírito Santo. O outro, por sua vez, preferia o reino e sua posição terrena, independentemente da presença de Deus e do Espírito Santo. Qual seria hoje o nosso estado de espírito com relação a essas coisas? O que será que escolheríamos? Já foi confrontado com tal escolha? Que hoje o Senhor nos ajude a escolher o Espírito Santo para nos guiar no caminho certo, que possamos ter Ele em nossa vida. Amém? Que o Senhor te alcance e te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Se inscreva, compartilhe e dê seu like, para que nós possamos alcançar outras vidas e que a palavra de Deus chegue até os confins da terra.